Então, gente, vamos lá. Artigo 26, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no comecinho do artigo 18, né? Que existem produtos duráveis e não duráveis? Pois essas palavrinhas que estavam lá vão ser importantes bem aqui, tá? Percebam, gente, que, né, se for um produto não durável, né, o consumidor tem 30 dias para correr atrás dos seus direitos, tá? Se for um produto durável, o consumidor tem 90 dias para ir atrás dos seus direitos, tá certo? 90 dias a partir de quando, tá? A partir da entrega do produto ou do término do serviço, tá certo? Então, gente, vou dar um exemplo. Um dia desse veio reclamar aqui no Procon um pequeno produtor de arroz, né? Parecia, inclusive, que ele não plantava para a própria subsistência. Acho que ele plantava para subsistência, para vender um pouquinho no mercado local. Era um pequeno produtor, né? E ele comprou sementes de arroz, né, num grande produtor em São Paulo, né? Pergunto, ele pode ser consumidor? Pode, né? Você lembra lá das nossas aulas no início do curso que sim, ele pode sim, né? Porque ele parecia vulnerável perante o fornecedor, tá certo? E o fornecedor, claro, pratica isso com muita habitualidade, tá certo? Então, gente, veja só, o arroz, ele é um produto não durável, né? Então, em tese, né, se ele estava reclamando, esse consumidor, que as sementes não germinaram, né? Então, assim, se você considerar apenas o prejuízo do produto em si, você vai ver que é vício de produto, não é verdade? Então, qual é o prazo que ele teria para correr atrás disso? 30 dias após a entrega do produto, né? E aí é que vem um problema, porque ele já estava com mais tempo, né? Então, até orientei ele, né, a tentar demonstrar os prejuízos que ele teve por conta disso e tentar transformar o caso não em vício, mas em fato, né? Porque ele teria 5 anos, conforme a gente vai ver, tá certo? Mas é isso. Imagine, por exemplo, o serviço, né? Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi uma reclamação como essa, mas não é impossível. Por exemplo, você, a mulher que está nos assistindo aí, né? Ela vai fazer um tratamento no cabelo, uma chapinha, uma escovinha, né? Vamos dizer que ela não gostou. Ela não gostou do serviço da cabeleireira, né? É um serviço durável ou não durável, gente? A maioria dos serviços de cabelo é não durável, não é verdade? Então, a consumidora ela tem 30 dias após o término do serviço para reclamar, tá certo? Então, veja que interessante, né? E aí ela vai reclamar com base em quê? No artigo 20 do CDC, tá certo? No prazo que está no artigo 26. Tá bom? Então, artigo 18, artigo 20, qual o prazo? Artigo 26, tá certo? Agora tem, gente, uma questão aqui interessante, né? Uma questão interessante que é essa aqui, ó, que obstam, digamos assim, interrompe o prazo, né? Quando o consumidor faz uma reclamação. Então, se o consumidor, né, ao invés dele procurar o judiciário, né, para, digamos assim, para não sobrecarregar demais a justiça, para tentar resolver. Se o consumidor busca o Procon, né, o Procon manda a notificação para o fornecedor, a partir daquele momento, né, esse prazo ele para, digamos assim, tá? Ele para até que o fornecedor diga que não vai resolver. Aí volta a contar o prazo e é importante que o consumidor ajuize a ação desde logo. E aí, gente, aqui entra o papel do Procon. É muito, muito, muito importante que o Procon oriente o consumidor que vá logo procurar o seu direito, se não tiver o seu pleito atendido aqui no Procon. Porque se ele demorar demais, ele pode ir para a justiça já sem prazo, ele pode perder a ação por conta disso, tá certo? Então é muito importante que o consumidor seja bem orientado a esse respeito, tá certo? Uma outra hipótese também que o prazo digamos assim, né, é quando o Ministério Público instaura um inquérito, um procedimento coletivo, né? Porque aí não faz sentido, né? Se você não parar esse prazo, não faz sentido a gente tentar resolver o problema de todo mundo coletivamente, né? Então, é por isso que esse inciso existe, tá? E por último, gente, tem um detalhe, né? Às vezes, o problema demora a começar a acontecer, né? Você não consegue perceber, o problema ele está lá, mas você não consegue perceber no momento em que você recebe. Tá? Isso é o que a gente chama de vício oculto, ou seja, é uma impropriedade que você não consegue perceber, tá certo? Então, nesse tipo de caso, o prazo começa a contar a partir do momento que você começa a perceber, tá certo? Então, lembrem sempre, gente, esse prazo aqui de 30 e 90 dias é um prazo que ele surge a partir do momento em que você percebe, ou seja, eu já consigo ver, então eu tenho 30 dias ou 90 dias para verificar se eu vou fazer alguma coisa ou não, tá certo? Mas se você não tem como saber, esse prazo não começa a contar. Isso aqui a gente chama de vício oculto,
tá certo? Então esse é um detalhezinho muito importante que você precisa ficar atento, tá certo?